Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje eu vou abordar o estudo teórico da meditação da Ponte de Luz. É um estudo fundamental de uma obra essencial que nós ensinamos no caminho ocidental. Eu quero-vos falar primeiro um pouco da meditação da Ponte de Luz a nível energético, para vocês saberem o que ela faz. Quando eu concebi a meditação da Ponte de Luz, devo dizer-vos desde já que não é um trabalho 100% original. Ou seja, a meditação da Ponte de Luz tem pontos de sistemas meditativos comprovados que funcionam e foram sintetizados numa técnica só. Eu comecei a apresentar a meditação da Ponte de Luz a partir de 2003, 2004 e ela tem produzido resultados extraordinários até agora. Ela tem uma componente energética, bioenergética muito interessante que se baseia na meditação dos dois corações que Showa Kokusui deixou, o fundador da cura prânica. E ela ativa o centro cardíaco e ativa o centro coronário. Este tipo de meditação é um processo guiado no qual o estado meditativo só se obtém com alguma prática na sua parte final. Entretanto, ela traz benefícios muito grandes a nível de paz interior, a nível de abertura da espiritualidade e todos os benefícios comuns que a meditação e o relaxamento trazem. Traz méritos porque ela começa com uma bênção para o mundo e depois é utilizado um arquétipo cabalístico muito poderoso que é o encontro com o mestre interno, ou seja, com o Maguid de Tiferet. Saibam que, sem a menor sombra de dúvida, esta prática tem dado muitos resultados. Ela vai ser criada uma versão brasileira, como vocês veem neste momento, eu já estou no meu retiro, mas pedi para que o mesmo fosse possível e fosse feito no Brasil para os praticantes do Brasil. Esperamos que de facto seja do vosso agrado e que vocês consigam acompanhar no início, naturalmente, com ajuda, com o apoio de auriculares, com algum sistema de som, mas o importante é que vocês saibam que devem fixar esta técnica. O importante é que vocês saibam que a técnica tem que ser memorizada para depois ser feita só por vocês e não sempre, como eu soube que acontecia muitas vezes, com as pessoas escutando e seguindo passo a passo. Isso é para ensinar apenas. Ninguém medita. E tomem isto em consideração. Ninguém medita a seguir instruções. Vocês têm que decorar as práticas. No início é normal que as façam assim, mas para que conheçam o seu caminho e depois têm que as fazer por vocês. Senão o vosso estado vai estar virado para o exterior, para o que estão a ouvir, para o que vos estão a guiar. E na meditação pretende-se exatamente o contrário. É que o vosso estado interiorize, vá para o vosso interior. E então, por isso, vocês devem fazer o seguinte: fixar a técnica, os passos e praticar depois sozinhos. Então, em que é que consiste esta técnica meditativa? No primeiro passo, ela começa por um relaxamento profundo. A técnica começa por criar um estado de relaxamento grande para remover a vossa distração corporal. E as primeiras etapas são o relaxamento grande. Mais à frente vocês vão aprender uma técnica de estado de transe iniciático, indução geral de transe iniciático, e vão utilizá-la para cumprirem este primeiro passo. Finalmente, se repararem, a técnica no relaxamento tem uma técnica respiratória associada que vai relaxar a vossa mente e as vossas emoções. Depois desse primeiro passo muito importante, e não facilitem, porque esse primeiro passo é um processo de relaxamento e de carregamento bioenergético com o que se chama violeta cintilante. Violeta cintilante é a cor da cura e da alta espiritualidade, é a luz divina. E então é constituído por um cerne de luz violeta, de luz branca muito brilhante, com um brilho de luz violeta e também chispas douradas. Ainda fica totalmente completo e é o aspecto da Or HaKodesh. Ora bom, depois de fazerem esse primeiro carregamento, onde o vosso corpo energético se prepara, lembrem-se que ele é o interface das vossas experiências superiores com o vosso
corpo físico, ou seja, vai ser muito importante para que quando vocês regressarem da meditação tenham memória do que se passou. Há muitas pessoas que dizem, eu adormeci durante a meditação, e por vezes não adormeceram. Simplesmente o seu corpo físico não trouxe as memórias daquilo que elas experimentaram lá, porque não tiveram cuidado em fazer uma boa energização com o violeta cintilante. Portanto, esse primeiro passo, que deve começar pelos praticantes que aprenderem pelo estado de transe iniciático, deve ser sempre seguido pela energização do corpo a seguir ao relaxamento. Em seguida, vocês concentram-se no coração, é o passo seguinte, e é um passo onde é enviado amor para todo o mundo. É importante que saibam que quando vocês abrem o centro cardíaco, que é o Anahat Chakra no Oriente, vocês permitem que a experiência divina entre no mundo humano. O único caminho para a experiência divina é o amor e a bênção aos outros. Saibam isto. Ela deve ser feita porque vocês devem sempre desejar o bem a todos os seres, para que também eles possam experimentar isso. Depois de cumprirem este passo, entram num processo de visualização. O processo normal, que foi entregue na primeira meditação, é um descer de uma escada de caracol, que é uma indução da descida para dentro da vossa consciência, mas também se podem imaginar a flutuar. Têm é que ter a vossa mente e o alerta corporal nesta zona, na zona do coração. E quando fazem esse percurso, é-vos guiado na meditação um processo e vocês de repente vão se ver diante de um templo. Poderiam ver o Templo de Salomão e não estar uma coluna com um frontispício triangular, mas as pessoas estão mais habituadas a ter a imagem mental do templo com o frontispício triangular e duas colunas. Serve. É uma representação. É isto que vocês têm que entender. Representem com cuidado cada elemento do templo. O frontispício onde está escrito o nome de Deus. Uma estrela de 6 pontas que podem colocar na porta ou no frontispício, que vai representar Tifaret, a Séfira da beleza, a Séfira do mestre interno. As colunas devem ser a coluna direita, lembrem-se, se vocês estiverem virados para cá, a vossa coluna direita é a vossa coluna esquerda. Se eu estiver virado para vocês, a minha coluna direita e a minha coluna esquerda, não caiam no erro de virar e não virar as colunas. Esses símbolos, coluna direita branca, coluna esquerda negra, Jaquim e Boaz, representam os dois pilares da árvore da vida, o pilar da misericórdia, o da direita, e o pilar da severidade, o da esquerda. É importante que vocês tenham estes conceitos tão afinados tanto quanto possível. Quanto mais vocês souberem e entenderem os símbolos, mais poderosa é a prática, porque estes símbolos são gatilhos. Depois o templo tem 3 degraus, são os 3 graus da sabedoria, e são também, neste caso particular, o mundo físico, o mundo astral e o mundo mental. Asiá, Yetzirah, Beriá, e vocês sobem os 3 para entrarem no mundo das causas, de Atzilut, para terem o contacto com a chama perfeita, que vem do mais alto, porque Tifaret leva a Keter. Mais à frente, durante o curso, vocês entenderão tudo isto. Depois chegam e batem 7 vezes a uma porta. Porquê 7? Porque o 7 é o número do triunfo, da Shekinah, da manifestação da Merkabah, do carro, e da visão de Ezequiel, da manifestação perfeita de Deus nas suas roupagens. O setenário da criação. Temos 7 dias da semana, 7 planetas na astrologia antiga, 7 notas de som, enfim. O 7 é um número muito importante e por isso vocês batem 7 vezes à porta, que verão que se vai abrir. Depois vão ter um chão quadriculado, que continua a representar o equilíbrio, e vão ter um altar ao fundo. A maioria de vocês que praticarem esta técnica bem, vão dizer todos a mesma coisa: mestre, eu não vejo as paredes, mestre, eu não vejo o fumo, mestre, eu não vejo. Eu só vejo praticamente o altar. Estão a praticar bem. Se vocês entrarem e começarem a ver coros de anjos, e serpentes, e dragões, então estão a fantasiar.
Porque esta prática basicamente foca naquilo que vocês devem ver. As paredes do templo, o fundo, a abóbada são utilizados e são operacionais. Existe uma presença real destas forças quando vocês acedem através da meditação. Muitos dos meus alunos, ao longo dos anos, diziam: eu estou a praticar mal, porque eu não vejo o que aqueles que fantasiavam diziam. Havia alunos muito fantasiosos, chegavam lá, viam mestres, viam anjos, viam tudo. Não viam era nada, era tudo fantasia. E os que estavam a praticar entravam ali e diziam: não vejo uma parede, não vejo outra, não vejo o fundo, vejo basicamente o chão, às vezes à medida que caminho, e só o altar no final. E então depois tinham experiências muito boas durante a meditação. Quando chegam ao altar, eles fazem o chamado ao Pai. Vocês estão a chamar a presença de Deus da qual vocês emanaram. Isso é que é o Pai. E Ele vai aparecer com uma representação. Outra coisa muito comum é que vocês vão ver algo, mas não vão ver a cara do Pai. Não nas primeiras vezes. Não vão ver uma cara. Vocês não vão ser capazes de ver uma cara. Não vão ser capazes de sintonizar um rosto. Isso é muito normal. Finalmente é dado um processo de subida. E aí devem-se concentrar neste centro da cabeça. E eu isso não disse na prática original. Quando vocês se veem a subir do Templo do Pai, para expandirem a vossa consciência no universo, onde basicamente vocês se vão concentrar na expansão e no tudo, e vão manter indefinidamente esse processo de concentração na vossa mente, na dissolução e na entrega, na fusão com a consciência de Deus, aí é que vocês vão entrar no processo meditativo. Mas como ativaram o centro cardíaco, o centro da coroa, os símbolos do templo do Pai, vocês vão ter uma experiência muito mais rica do que se somente se sentarem numa cadeira e tentarem entrar em estado meditativo, e estes gatilhos de meditação elevaram a vossa vibração, e elevaram o vosso estado de consciência, e vocês não estão sozinhos. Vocês pediram a Deus para vos levar e para vos elevar. E isso ajuda muito, percebem? Porque nesse momento de dissolução, onde vocês se entregam o tempo que quiserem e durante o tempo que quiserem, nas primeiras vezes, se calhar são 5 minutos, nas outras serão 10, 20, 30, o que quiserem. Vocês vão se entregar a um processo onde não fazem nada, um processo de dissolução. E finalmente depois regressam e agradecem. Devem fazer uma pequena sessão de relaxamento antes e depois da meditação da ponte de luz, porque vocês recebem muita energia. É muito importante explicar-vos o que é este estado de dissolução no Pai, e vocês devem aprender o que isto é. A dissolução no Pai é um processo de entrega, e é um processo no qual vocês perdem a identificação de vocês mesmos como pessoa. Ao entregarem-se a um processo contínuo de concentração no seguinte princípio: eu dissolvo-me em Deus e dissolvo a minha consciência nele, vocês vão entrar no processo de absorção contemplativa, vão passar do processo de concentração ao processo de meditação e finalmente ao processo de samadhi. Tudo o que vocês fizeram até lá foi, em primeiro lugar, descontrair o vosso corpo, descontrair a vossa mente, carregarem a vossa existência encarnada de Or HaKodesh, modularem o tipo de experiência com o arquétipo do Pai, pedirem apoio a Deus para vos ajudar neste processo e, finalmente, entregarem-se ao processo propriamente dito. É nisto que consiste a meditação da ponte de luz, e o seu objetivo é a fusão da vossa consciência na consciência divina. Não é ver anjos, não é fazer pedidos, não é ver dragões, não é fazer magia, não é fazer nada disso. É um processo de fusão. E se vocês se distraírem a fazer outras coisas, não vão atingir o objetivo desta meditação. Compreendem isso? Portanto, entreguem-se a ela. Terão muitas outras técnicas para fazer tudo o resto que vocês gostarão de fazer. Tem um curso de angiologia, aqueles que gostam de contactar com anjos,
com técnicas precisamente para isso. O curso intermediário, inclusivamente, utiliza o arquétipo do Templo do Pai, e como vocês devem fazer, e utilizá-lo para contactar essas entidades maravilhosas que são os seres celestiais. Ok? Espero que tenham entendido esta aula, que comecem a praticar esta técnica. Lembrem-se, o dia do praticante é fundamental. Comecem com aquilo que aprenderam na aula passada, a prática matinal. Mantenham o alerta consciente. Durante o dia vão fazendo aquela técnica de concentração que já vos foi ensinada. E agora tenham a meditação da ponte de luz para colocar ou ao final da tarde, ou aqueles que gostarem muito de praticar de manhã, no início da manhã, ou então ao final do dia, antes de adormecer. Ok? Vamos continuar o nosso ensinamento na próxima aula. Até lá!